Quando era uma poderosa império socialista, a União Soviética não poupava dinheiro nem para a ciência nem para a defesa. Desde o Pacífico até a Europa, enormes antenas direcionadas ao espaço se erguiam, e bunkers militares secretos e laboratórios científicos se escondiam nas florestas. Com o colapso da União Soviética, muitos desses objetos perderam sentido e se tornaram economicamente inviáveis. Hoje, vou mostrar a vocês alguns desses objetos, entre milhares de outros, espalhados por toda a antiga URSS. 1. Esfera perto da cidade de Dubna. Nos arredores da cidade de Dubna, na região de Moscou, você pode encontrar uma esfera gigante com um diâmetro de 18 metros. Vista do alto, essa esfera pode ser confundida com um OVNI. Na realidade, é um capuz dielétrico para uma antena parabólica de comunicação espacial. Essa esfera foi transportada por helicóptero. Esta esfera é feita de fibra de vidro com uma estrutura celular. Dentro dela, qualquer som é amplificado várias vezes, resultando em um eco poderoso. 2. Hospital Psiquiátrico de Kovrino. Um hospital de 11 andares não concluído na área de Kovrino, em Moscou. Iniciada nos anos 80, a construção deveria acomodar 1.300 pacientes. A construção foi interrompida com o colapso da União Soviética, quando o prédio estava quase pronto. Nos anos seguintes, ironicamente, este hospital não curou, mas feriu as pessoas e tirou vidas. Moradores de rua, usuários de drogas, criminosos fugitivos e amantes de extremos se abrigavam aqui. Acidentes infelizes, assassinatos bêbados, sacrifícios rituais e tiroteios de gangues se tornaram comuns neste hospital abandonado. O hospital foi objeto de disputas judiciais por muito tempo, vários projetos para concluir a construção foram considerados, mas o prédio foi demolido em 2018. 3. Usina nuclear da Crimeia. Uma usina nuclear não concluída perto da cidade de Sheukeukino. Os primeiros cálculos de projeto foram feitos em 1964, e a construção começou em 1975. Essa usina planejava fornecer eletricidade para toda a península da Crimeia e estimular o desenvolvimento industrial na região. O primeiro reator, de acordo com o plano, deveria começar a funcionar em 1989. A construção estava indo sem desvios ou atrasos, mas a economia fraca dos últimos anos da União Soviética e o desastre de Chernobyl colocaram um fim no projeto. Naquela época, já haviam sido gastos 500 milhões de rublos soviéticos na usina, e materiais e mecanismos no valor de mais 250 milhões de rublos estavam armazenados. Tudo isso foi saqueado nos anos seguintes. Esta usina nuclear entrou no livro Guinness como a usina nuclear mais cara do mundo. Balaklava. Em 2003, pela primeira vez em seus 46 anos de existência, a base de submarinos Balaklava foi revelada ao público. Hoje, é um ponto turístico, mas antes era um dos objetos mais secretos da União Soviética. Em um enorme espaço subterrâneo, submarinos ficavam armazenados. A base foi construída em caso de guerra nuclear e poderia suportar um ataque direto de uma bomba nuclear. A base consiste em um canal de água, entrada seca, inúmeros depósitos e prédios para acomodar os militares. Este objeto foi fechado na Rússia moderna em 1994. Perto da base de Balaklava, você pode encontrar outro antigo objeto secreto. É um bunker chamado Objeto 221. A construção começou em 1977, e foi projetado como um posto de comando de reserva da frota do Mar Negro. Era uma verdadeira cidade subterrânea. A uma profundidade de 200 metros abaixo do solo, existem 4 andares. A área total da parte subterrânea é de 17 mil metros quadrados. Farol atômico no Cabo Aniva. Em Sakhalin, você pode encontrar um farol atômico único. Tem 31 metros de altura e pode acomodar até 15 pessoas. A revista National Geographic incluiu a Niva na lista dos faróis mais bonitos do mundo. O farol funcionou até 2006, mas atualmente foi saqueado por saqueadores e não está mais em operação. Complexo de mísseis Dvina. O colapso da União Soviética presenteou as antigas repúblicas com um enorme arsenal de armas, incluindo silos de mísseis.
Na Letônia, você pode encontrar o complexo de lançamento de mísseis Dvina, construído em 1964. É uma estrutura enorme, composta por bunkers e silos de lançamento. A maior parte desse complexo está agora inundada. Visitar esta construção é perigoso devido aos resíduos de combustível de foguete tóxico. Oficina número 8 da fábrica Dagdizel. No Mar Cáspio, no Daguestão, você pode encontrar uma enorme oficina de fábrica construída diretamente sobre a água. Pertencia à fábrica Dagdizel e foi construída para testar armas marítimas, incluindo torpedos e mísseis. Esta fábrica foi construída de 1934 a 1938 e era única na União Soviética naquela época. A área total é de 5.000 metros quadrados. A estação foi equipada para habitação e trabalho permanentes. Em 1966, esta oficina foi fechada por obsolescência, pois as tendências no design e produção de armas mudaram ao longo de 30 anos. Desde então, o prédio foi abandonado, e o Mar Cáspio está gradualmente destruindo-o. Mina de fosforito. Ao sul da região de Moscou, você pode facilmente encontrar uma mina de fosforito abandonada. Este depósito é o maior da Europa. A primeira extração de minerais começou nos anos 30. Todos os tipos de escavadoras e máquinas trabalhavam em inúmeras pedreiras. Desde a década de 1990, a mina foi praticamente abandonada, as pedreiras foram inundadas e o equipamento caro se transforma em ferrugem. Estação de Estudo da Ionosfera. Perto da cidade de Zmiev, na Ucrânia, você pode encontrar uma estação única de estudo da ionosfera. Foi construída antes do colapso da União Soviética. Era um análogo do projeto americano ARP, que está localizado no Alasca e ainda está em funcionamento até hoje. O complexo consistia em vários campos de antenas e uma antena parabólica gigante com 25 metros de diâmetro. Infelizmente, após o colapso da União, a estação se tornou obsoleta. Hoje, equipamentos científicos incrivelmente caros e raros estão se deteriorando ou caem nas mãos de saqueadores. Coroa Norte. Inicialmente, o Hotel Coroa do Norte em São Petersburgo era chamado de Petrogrado. A construção começou em 1988. O hotel é conhecido não pela sua beleza, mas pelos inúmeros acidentes e mortes durante a construção. Logo após a cerimônia de consagração, o metropolita João faleceu no hotel, o que não adicionou popularidade ao local e gerou muitos rumores assustadores. Acelerador de partículas elementares. A URSS poderia ter seu próprio colisor de hadrons. A construção começou no final dos anos 1980 na região de Moscou. O objeto estava quase pronto, e o primeiro equipamento foi entregue. No entanto, com o colapso da União Soviética, o financiamento foi drasticamente reduzido, e não havia dinheiro suficiente nem para pagar os salários dos funcionários nem para as contas de eletricidade e água. Pedras de petróleo. No Azerbaijão, você pode encontrar uma verdadeira cidade na água chamadas Pedras de Petróleo. Surgiu depois que, na década de 1940, os geólogos soviéticos encontraram enormes depósitos de petróleo neste local. Graças ao desenvolvimento da extração de petróleo no local, construções foram erguidas em aterros e estacas. Casas, usinas elétricas, hospitais, escolas e muito mais foram construídos diretamente sobre a água. O comprimento total de todas as ruas era de 350 quilômetros. No entanto, após a descoberta de petróleo na Sibéria, cuja extração e transporte eram muito mais baratos e simples, a cidade na água entrou em declínio. Estação de radar Over-the Horizon Duga. Localizada em Pripyat, Ucrânia. A titânica estrutura foi construída em 1985 para detectar mísseis balísticos intercontinentais. Poderia ter funcionado até hoje, mas durou apenas um ano. A antena gigante, com 150 metros de altura e 800 metros de comprimento, consumia uma enorme quantidade de eletricidade. A antena tirava energia da usina nuclear de Chernobyl e parou de funcionar após o acidente em Chernobyl em 1986. Atualmente, é possível comprar uma excursão e visitar a Duga.
Polígono nuclear de Semipalatinsk. Cazaquistão, Semipalatinsk. Este polígono nuclear foi o primeiro e um dos maiores da URSS. De 1949 a 1989, foram realizados pelo menos 468 testes nucleares e detonados pelo menos 616 dispositivos nucleares e termonucleares, incluindo 125 atmosféricos, 26 na superfície, 91 aéreos e 8 em altitude. Foram 343 explosões nucleares subterrâneas, sendo 215 em galerias e 128 em poços. A última explosão neste polígono ocorreu em 19 de outubro de 1989. Em 29 de agosto de 1991, o polígono foi fechado. Em algumas áreas deste polígono, a radiação ainda atinge até 200 microrontgens por hora, enquanto o máximo permitido para humanos é de 50 microrontgens por hora. Apesar disso, há pessoas vivendo nas proximidades.